Bom, seguimos aqui no Jornal Nova Brasil com um assunto bastante importante que tem gerado muita discussão, que é a PEC que pode acabar com a reeleição aqui no Brasil, né? O Pacheco, que é o presidente do Senado, também o Arthur Lira da Câmara, os dois já disseram que são favoráveis a essa ideia que amplia o mandato para 5 anos, mas, portanto, acaba com a reeleição e, evidentemente, esse tema gera muita polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com o cientista político Rafael Cortez. Tudo bem, Rafa? Muito bom dia para você. Tudo bem, Rafael. Um prazer estar com vocês, tratando esse tema tão importante aí e que vai entrar nesse começo de 24, provavelmente impactando os debates legislativos. E como que isso funcionaria na prática? Bom, precisaria o primeiro passo, né, a aprovação de uma emenda constitucional, alterando o sistema de governo e o calendário eleitoral. Então, é uma emenda constitucional que provavelmente irá mexer em alguns artigos do texto constitucional para proibir a reeleição e, em paralelo, fazer a ampliação do mandato presidencial. Agora, a avaliação de alguns políticos, né, que fazem algumas críticas aí em relação a essa ideia, é de que o Congresso estaria ficando muito forte, estaria aí tomando o lugar do Executivo e até, eventualmente, de outros poderes. Qual que é a sua análise em relação a esse tema? Você também acha isso ou não? Avalia que essa PEC poderia ser positiva para o país? A minha leitura, em geral, da PEC, desse debate de alteração de mandato e proibição de reeleição, ela é muito negativa, né? Na verdade, as evidências das pesquisas científicas na área da ciência política mostram que a reeleição, ela é um instrumento, é verdade que falho, mas ela é o melhor instrumento que foi encontrado para se dar algum tipo de incentivo para o político fazer um bom mandato, né? Sem a premiação por um bom mandato, uma ideia de que racionalmente você vai tomar decisões que vão fazer efeitos positivos para você receber a reeleição. Essa é uma ideia muito forte, porque a gente sabe que o eleitor, ele vota com os olhos no passado, né? Ele volta fazendo uma comparação de como foi o governo anterior, se ele gostou do governo ou se não gostou. Imagine um cenário em que o presidente não pode concorrer à reeleição. Isso não acontece, pelo menos a uma reeleição. As principais democracias presidencialistas, inclusive a estadunidense, adota esse mecanismo. Alguém poderia dizer, bom, mas a reeleição ela geraria mecanismos de responsabilidade, de populismo, porque aí o político faria tudo para se reeleger, independente da qualidade da política pública. Se isso fosse verdade, a gente não teria o que a gente vê em sistemas parlamentaristas, que, embora não seja uma eleição direta, mas permite a recondução do primeiro-ministro, né, que é o chefe do governo em regimes parlamentaristas, de forma infinita. Pode ficar o tempo que for, se o partido tiver maioria, fica lá o primeiro-ministro no cargo. Então, minha avaliação é negativa. E ainda em cima disso, claro que a gente vai continuar nesse tema, mas há uma outra PEC, né, que limita, em tese, poderia limitar o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal para 15 anos, né? E mais uma vez é uma medida que poderia ser colocada em prática ali, votada no Congresso. É mais um indício desse que você acabou de citar, né, do Congresso ali agindo para acabar controlando o sistema político brasileiro? É mais um indício, sim, né? O sistema presidencialista, né, a separação de poderes, ela tem algum atributo fundamental, ou seja, a sobrevivência dos mandatos dos 3 poderes são independentes e a gente tem eleição direta tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. No caso do Supremo Tribunal Federal, né, do Poder Judiciário, é um poder não majoritário e, portanto, a sua legitimidade vem do seu controle em relação aos demais poderes. Isso é o fundamental. Agora, quanto cada poder vai ter, de fato, prerrogativa, né, essa balança efetiva entre esses poderes, isso varia muito caso a caso, né?
E nesse momento a gente vê sim um jogo entre as organizações políticas, entre as organizações do Estado, por maximização de poder. E essa etapa atual que a gente está tratando é a etapa que a maioria legislativa quer dar mais as cartas no sistema político brasileiro. A gente já teve uma fase de muita força do Poder Executivo, a gente tem episódios de ativismo judicial claros, é verdade, e agora a gente está nessa fase dessa maioria da centro-direita querendo alterar essa balança de poder. Agora, um outro tema, assim, que algumas pessoas acabam citando, mas o Uruguai também tem eleição de 5 em 5 anos, mas imagino eu que são características de países absolutamente diferentes. O Uruguai é muito menor na comparação com o Brasil em população e também em território. Agora, o que poderia ocorrer na prática para solucionar esse problema e equilibrar melhor os poderes, na sua avaliação? Vamos lá, vamos começando com a questão do mandato de 5 anos. Em tese, o mandato de 5 anos é uma definição de regra do jogo, ela não pode ser vista como nenhuma ruptura. Aí o que a gente precisa entender é o custo e o benefício dessa medida, tá? Então vamos imaginar um eventual presidente impopular que toma decisões ruins, né? E aí a gente tem um amplo período, né, um mandato de 5 anos. Então o eleitor só vai se manifestar sobre o comportamento do presidente em 5 anos. Agora, faço a seguinte provocação, né? Nesse mundo de velocidade cada vez maior, de decisões que afetam a vida das pessoas, crises, choques externos, crises domésticas, nós estamos ampliando o tempo que o eleitor vai ter para se manifestar no momento eleitoral. Ele vai poder trocar o presidente que eventualmente não estiver desempenhando um bom papel só em 5 anos. Me parece um tempo bastante exagerado e acho que o efeito de novo, é uma regra normal, só que o custo dessa regra, na minha avaliação, é deixar o poder do eleitor ainda menor do que é hoje. Tá certo. Rafael, para a gente fechar a entrevista, então, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Na sua avaliação, essa PEC tem chance, de fato, de passar pelo Congresso Nacional, ou você acha que não, dada a polêmica e a divisão em relação ao tema? Olha, tem chance sim, tanto do judiciário, né, aquela que altera e põe um limite no mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quanto a que altera o calendário eleitoral. Não acho que é o cenário mais provável, né, porque acho que a coalizão de esquerda tem um tamanho mínimo relevante, acho que não daria apoio a essa medida, e acho que o governo, que sabe que está perdendo, tem alguma chance de criar alguma divisão dentro da centro-direita e aí não encaminhando esse texto. Até porque a pauta legislativa neste ano vai ser muito movimentada. Tem as emendas do projeto da reforma tributária, né, o projeto de lei complementar, tem a discussão da reforma administrativa e, como a gente sabe, né, ano de eleição, o espaço legislativo é menor, mas não dá para descartar a chance que esse tema venha a voto em plenário, trazendo aí mais uma fonte de instabilidade política para esse segundo ano do mandato Lula. Tá certo, então, a pauta muito importante. A gente conversou com o Rafael Cortez, cientista político. Rafael, muito obrigado pela atenção aqui com a Nova Brasil e bom 2024 para você. Eu que agradeço, Rafael, e deixo aqui também para os ouvintes da Nova Brasil e para você um feliz 24, que seja um ano bom aí para todo mundo.